A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, Pastor Carlos Pereira aqui. Estamos em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Lição de hoje, lição de número 2 do segundo trimestre, o novo nascimento. É um prazer ter você aqui comigo, é um prazer ter você como aluno da Escola Bíblica Dominical, é um prazer ter você como professor da Escola Bíblica Dominical. Eu quero dizer a você que o EBD na Veia, ele tem essa proposta também de estar levando conhecimento bíblico através das lições bíblicas da Escola Dominical. Lembrando a você que não ainda é inscrito no canal, pelo amor de Deus, se inscreva no nosso canal. Ao se inscrever também, deixe o seu like, porque através desse like, querido irmão, você está nos ajudando. Está ajudando também o canal, fazendo com que esse canal cresça mais, fazendo com que esse canal alcance mais vidas, né? O objetivo é a gente levar muitas vidas ao conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Se você não se inscreveu, se inscreva logo, já deixa o like, porque hoje nós estamos com a lição de número 2 do nosso segundo semestre da lição da Escola Dominical. É um assunto que trata evidentemente e tão importante hoje nos nossos dias, que é o novo nascimento. As palavras de Jesus continuam vivas. É necessário nascer de novo. Vamos então para a apresentação da nossa lição, nesse momento maravilhoso. E como é bom estarmos aqui, a lição da Escola Dominical, a Escola Dominical, ela educa e evangeliza. Evangeliza enquanto educa. Esse é o lema da Escola Dominical. E ao tratarmos sobre esse assunto maravilhoso, um assunto importante, né? Estamos vivendo um tempo, meus amados irmãos, em que algumas celebridades se convertem e não passam pelo processo do novo nascimento. E nascer de novo significa mudar de vida. Nascer de novo significa mudar de pensamento, de ações, mudar de atitude. Não se pode acreditar que alguém que nasceu, que diz que nasceu de novo, continua com as mesmas práticas mundanas, as práticas que levaram essa pessoa a iludir milhares de outras pessoas. Isso eu estou me referindo não só necessariamente a artistas, mas a todos que se convertem no Evangelho. Precisa sim passar pelo processo do novo nascimento. O novo nascimento é o deixar as coisas velhas, porque a própria Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, é importante analisarmos que quando Jesus fala Nicodemos, ele está falando para todos nós, necessário vos é nascer de novo. O novo nascimento é uma das doutrinas fundamentais da fé cristã. Ninguém pode mudar isso. Isso é um fato, não vai ser mudado. Então, quando Jesus conversa com Nicodemos, Jesus revelou que ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. João capítulo 3, verso 3. Palavras de Jesus, incontestáveis. Palavras de Jesus específicas, é necessário nascer de novo. Mas o que nós temos acontecido hoje parece-me como se fosse uma adequação de um novo nascimento que não é novo, porque a pessoa não deixa nada, continua tudo como dantes, cantando músicas que incentivam a sexualidade, cantando músicas que incentivam a promiscuidade, músicas que não louvam a Deus. O que é de Deus é de Deus, o que é do inimigo é do inimigo, o que é do mundo é do mundo. Você tem um princípio que Deus sempre quis, ao escolher Israel e ao escolher também a igreja, foi que nós fôssemos um povo diferente, até porque o próprio nome igreja já está envolvido no processo de novo nascimento. Que nós somos os tirados para fora do sistema. Nós não podemos estar dentro do sistema e dizer que fomos tirados para fora. Não, nós não andamos mais segundo os rudimentos deste mundo, como diz o apóstolo. Então esse novo nascimento espiritual não é uma mera mudança externa, mas uma transformação profunda operada pelo Espírito Santo. Ele concede ao pecador uma nova vida, libertando do domínio do pecado e tornando filho de Deus. Ao longo dessa lição, exploraremos o significado do novo nascimento, seus efeitos na vida do cristão e os meios pelos quais Deus realiza essa obra regeneradora. E é poderosa esta obra, porque é uma obra que o Espírito Santo faz. Vamos então para o conteúdo da nossa lição. O novo nascimento, lição de número 2, 13 de abril de 2025, segundo trimestre de 2025. Nosso texto ora nos diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Na versão da NVI diz assim: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João capítulo 3, verso 3, na versão NVI. Esse texto, evidentemente, traz-nos uma explicação que nascer de novo não é uma melhora de nossa velha natureza, mas a criação de uma nova em Cristo. O ensino de Jesus sobre o novo nascimento nos confronta com a nossa terrível situação espiritual e moral, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. O novo nascimento é algo que não fazemos por nós mesmos,
Depende totalmente de Deus. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também, vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Jeremias, capítulo de número 13, versículo de número 23. O que acontece no novo nascimento não diz respeito a ter uma nova religião, mas ganhar uma nova vida. Efésios, capítulo 2, verso 5, nos diz assim, que a salvação em Cristo não é apenas uma mudança de crença, mas um ato de dar vida a quem estava espiritualmente morto. Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Glória a Deus. O que acontece no novo nascimento? Sabe o que é? Não tem a ver com afirmar o sobrenatural a respeito de Jesus, mas com experimentar o sobrenatural de forma pessoal. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João, filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12, na versão da NVI. Agora vamos para a nossa verdade prática. A nossa verdade prática, queridos e amados irmãos, ela vai falar que o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Olha que coisa gloriosa. Eita! Então, essa verdade prática já nos dá subsídio suficiente, meus amados irmãos, para que nós possamos dizer que o novo nascimento é um modelo bíblico de transformação radical na natureza do pecador. Ele tem que nascer de novo, é uma nova criatura. Ah, mas antes eu era uma pessoa... minha mãe, é porque o meu temperamento era muito violento. Agora em Cristo você não é mais violento. Não, amigo. Não, por quê? Porque você foi mudado. Você foi transformado, você é uma nova criatura. E se não há mudança, como é que você nasceu de novo? O novo nascimento é um modelo bíblico, em vez de modo bíblico. Não, que pode soar impessoal ou técnico. Seria mais preciso dizer que o Novo Testamento é a intervenção divina essencial para que o pecador seja feito nova criação. É nova criatura. Esse nascimento não é um processo humano ou religioso, mas um ato soberano de Deus, que concede vida espiritual onde antes havia morte. De transformação radical. A regeneração é, de fato, uma mudança profunda, mas a palavra radical pode ser melhor qualificada. A Escritura mostra que o novo nascimento muda a disposição interior do ser humano, mas não significa perfeição instantânea ou ausência de luta contra o pecado. Não, de jeito nenhum. A transformação é real e fundamental, mas ocorre dentro do contexto da santificação progressiva. Oh, glória a Deus. Da natureza do pecador. O novo nascimento trabalha exatamente... A doutrina do novo nascimento trabalha também na natureza do pecador. A ideia de que a natureza do homem é transformada precisa ser manejada com precisão teológica. Se natureza aqui significa a disposição interior e a inclinação do coração, então a afirmação está correta. Mas se implicar que o crente deixa de possuir qualquer tendência ao pecado, isso não se sustenta biblicamente. O novo nascimento ensina que o pecado ainda habita no crente, embora ele não seja mais escravo dele. Oh, glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Nós aqui no nosso estado ainda, no estado humano, continuamos ainda, amados irmãos, com o pecado, a semente do pecado em nós. Mas isso não significa que nós somos dominados por ele. Vamos, portanto, para a nossa leitura bíblica em classe, que está em João, capítulo de número 3, versículos de número de 1 a 9 e versículo 16. Vamos para a leitura bíblica em classe. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia! Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Porque, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! O texto áureo da Bíblia Sagrada vem de uma conversa sobre o novo nascimento. Olha que João 3,16, que é um dos temas mais citados da Bíblia Sagrada, dos versículos mais citados evangelísticos, ele trata evidentemente de um momento em que Jesus estava conversando com Nicodemos. Era uma conversa, era sobre o novo nascimento. Então, como é importante o novo nascimento para nós, meus amados irmãos? Vamos então para os tópicos da nossa lição, considerando a nossa introdução agora. Nessa lição estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração. E que maravilhoso, né? Porque o novo nascimento fala sobre regeneração. Gerados de novo, gerados pela graça. Aleluia! Que maravilhoso. Irmãos, só quem viveu, só quem provou, só quem nasceu de novo pode ter a capacidade de falar sobre essa experiência poderosa. Eu vos afirmo, meus amados irmãos, o quanto é poderoso a gente estar falando sobre isso. Quais são os objetivos da nossa lição? Objetivo número 1 é relatar a conversa entre Jesus e Nicodemos. Objetivo número 2, examinar a doutrina da regeneração. E objetivo número 3, que é elencar os meios da obra regeneradora. Jesus e Nicodemos. Jesus e Nicodemos. Vamos então para o nosso primeiro tópico da lição. Afinal de contas, quem era Nicodemos? Quem era Nicodemos? Vamos ver quem era Nicodemos. Nicodemos era um sábio judeu de grande prestígio, tanto entre o povo quanto entre seus colegas fariseus. Ele era uma pessoa importante. Quem era Nicodemos? Segundo o pastor Elianai Cabral, esse capítulo obedece à ordem dos temas das lições bíblicas. Por isso, texto de João, capítulo 1, verso 1. Aquele que conhecia todos e não precisava que ele desse testemunho sobre o homem, agora entra em um número de conversas nas quais eles instantaneamente chegam ao coração dos indivíduos com história de vida e necessidades diferentes. Olha que coisa interessante. Uma noite, enquanto conduzia seu ministério em Jerusalém, o Senhor recebeu uma visita. Menciona-se o nome desse visitante, também sua filiação a um partido religioso e sua posição. Quem era ele? Evidentemente, Nicodemos. Mas quem de fato era Nicodemos? Nicodemos foi um fariseu e principal entre os judeus, ou seja, Nicodemos era membro do Sinédrio. A palavra grega utilizada para descrever a posição de Nicodemos é anchor, que significa governador, termo muito usado como uma espécie de título para os integrantes do Sinédrio. Em algumas traduções, o termo também é traduzido como líder dos judeus. Nos dias de Jesus, o judaísmo era dividido em 4 principais grupos: fariseus, saduceus, essênios e zelotes. Vamos explicar quem eram esses grupos. Os fariseus eram religiosos influentes que defendiam a lei de Moisés e as tradições orais, acreditavam na ressurreição e na existência de anjos, e entravam em conflito com Jesus por causa do legalismo e da hipocrisia. Saduceus, aristocratas ligados ao templo, rejeitavam a ressurreição e aceitavam apenas a Torá. Buscavam alianças com os romanos e se opuseram a Jesus. Essênios, grupos separatistas que viviam em comunidades isoladas, como Qumran, eram ascetas e esperavam um Messias. Zelotes resistiam à dominação romana e incentivavam revoltas armadas. Alguns estudiosos acreditam que Simão, um dos discípulos de Jesus, era zelote. Isso está em Lucas capítulo 6, verso 15. O nome Nicodemos é grego e significa conquistador do povo. A explicação por seu nome ser de origem grega se dá pelo fato de que, a partir do período dos governantes macabeus, tornou-se comum uma mistura de nomes gregos entre os hebreus. Nicodemos era um mestre em Israel, um estudante profissional, intérprete e doutor da lei, ocupando uma posição muito proeminente. Para entendermos um pouco melhor a posição de Nicodemos, precisamos ter uma noção básica do que era o Sinédrio. De forma bem resumida, o Sinédrio era um tipo de corte suprema dos judeus que se reunia em Jerusalém. No tempo de Jesus, a jurisdição do Sinédrio era tanto civil quanto, de certa maneira, criminal. Muito provavelmente, Nicodemos foi um homem de grande posses. Não se sabe praticamente nada sobre sua vida pessoal, além do que é relatado no Evangelho de João. Alguns estudiosos tentam identificá-lo como um homem rico e generoso chamado Magdon Ben Gurion, mencionado no Talmud, um dos livros básicos do judaísmo. Entretanto, tal informação
é incerta. Agora vamos para o segundo tópico, que é o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. O versículo 2 indica que Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando-o de Rabi. João capítulo 3, verso 2. Ele observou que nosso Senhor era mais do que um simples mestre. Ele era um enviado de Deus. E isso fica claro, né? Isso fica bem claro com a expressão do Nicodemos. Vamos voltar um pouquinho, vamos comentar um pouco sobre esse reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. Por que Nicodemos veio a Jesus à noite? Não fica claro. Alguns acham que essa referência à noite não é nada mais do que uma reminiscência pessoal de um detalhe histórico. Frase bonita, de efeito, para deixar claro que abre imagens, né? Evidentemente, esse texto para especulações, e alguns pregadores fazem isso. Outros nos lembram dos textos que mostram que os rabis estudavam e debatiam até altas horas. Ainda outros especulam que Nicodemos veio a Jesus à noite para se beneficiar da cobertura da escuridão, temendo aos olhos do público ser associado com o mestre e operador de milagres Galileu. Quantos não agem assim? Há muitos que têm vergonha de Jesus e evitam identificar com ele. Que triste realidade. Olhando para o texto bíblico, percebemos que apesar de toda a sua educação, Nicodemos não reconheceu o Senhor Jesus como Deus manifesto em carne. Ele era como muitos dos nossos dias, que dizem que Jesus foi um grande homem, um profeta maravilhoso, um exemplo por excelência. Todas essas afirmações ficam aquém da verdade completa. Jesus era e é Deus. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. A partir do versículo 3, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo e nascer da água e do Espírito para poder ver o reino de Deus deixou Nicodemos perplexo. Por que Nicodemos ficou perplexo? Formalmente, Nicodemos não havia ainda perguntado nada, embora a pergunta implícita pareça ser similar a esta. Então, quem é você? Nós sabemos que você é mestre vindo de Deus, mas é mais do que isso? É um profeta, é um Messias? Seria essa a pergunta de Nicodemos? O diálogo nos abre margem, o diálogo entre Jesus e Nicodemos, entre Nicodemos e Jesus, abre margens para pensarmos o que passava na cabeça de Nicodemos. À primeira vista, a resposta do Senhor Jesus não parece ter relação com o que Nicodemos acabou de falar. O Senhor disse: Nicodemos, você veio a mim à procura de ensino, mas o que você realmente precisa é nascer de novo. Esse é o ponto de partida. Você precisa nascer de novo. Jesus é claro. Jesus vai direto. Jesus vai exatamente no ponto de necessidade de Nicodemos. Jesus vai, no momento certo, falando, atacando a necessidade de Nicodemos. Você precisa nascer de cima. Caso contrário, você nunca poderá ver o reino de Deus. O Senhor introduziu essas palavras maravilhosas com a expressão em verdade, literalmente, amém, amém. Essas palavras alertam para o fato de que uma verdade importante será pronunciada. Nicodemos, como fariseu imerso em Israel, carregava a expectativa tradicional judaica sobre o reino de Deus, um evento futuro, escatológico, no qual Deus interviria para restaurar Israel, subjugar seus inimigos e estabelecer um reinado messiânico, visível e glorioso. Esse conceito estava enraizado em promessas proféticas, como as de Daniel, capítulo 2, verso 44, e Isaías, capítulo de número 9, verso 7, que apontava para um domínio eterno de Deus sobre todas as nações. Para Nicodemos, a chegada do reino significaria uma transformação externa e política, uma renovação nacional conduzida por um rei davídico, ou seja, descendente de Davi. Jesus, no entanto, confronta essa expectativa ao afirmar que o reino já estava acessível, mas de uma forma inesperada. Ele declara: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, verso 3. Aqui Jesus desloca o foco de uma restauração nacional para uma transformação interior. Isso mesmo. O reino não é meramente um evento futuro. Ele já começou na chegada do Messias e se manifesta onde Deus governa. Oh, glória a Deus. Isso é muito poderoso, meus amados irmãos. Isso aqui é um ponto em que nós podemos defender, porque ele é um ponto muito interessante no que diz respeito à palavra de Deus. O predominante nos dias de Jesus afirmava que todos os judeus seriam admitidos naquele reino, exceto os culpados de deliberada apostasia,
ou extraordinária impiedade. Mismar, Shadeium. Mas aqui estava Jesus dizendo a Nicodemos, um respeitado e consciente membro, não só de Israel, mas também do Sinédrio, que ele não poderia entrar no reino de Deus a menos que nascesse de novo. O que deve ser notado na insistência de Jesus sobre o novo nascimento, como pré-requisito para a entrada do reino, é o fato de que esta verdade se aplica a um homem do calibre de Nicodemos. Se Nicodemos, com todo o seu conhecimento, talentos, entendimento, posição e integridade, não pode entrar no reino de Deus prometido por conta de sua posição e obras, que esperança resta para alguém que busca salvação por essas vias? Somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, diz a Bíblia. Isso não vai mudar, porque é muito importante, é pré-requisito para a salvação. Então, agora a nossa síntese é: a conversa entre Jesus e Nicodemos demonstra a procura genuína pela verdade de um líder judaico. Agora vamos para o tópico 2 da nossa lição. Vamos para o tópico 2, o novo nascimento, a obra da regeneração. Vamos lá. A palavra regeneração tem origem no termo grego palingenesia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, que é a doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. Essa é a parte do novo nascimento. A expressão novo nascimento está vinculada à doutrina da regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça, na qual o pecador, que possui uma natureza carnal, corrompida e caída, o novo nascimento, no segundo tópico da nossa lição, novo nascimento, a obra de regeneração. Subtópico 1, o novo nascimento. A palavra regeneração tem origem no termo grego palingenesia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, que é a doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. A expressão novo nascimento está vinculada à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça, na qual o pecador, que possui a natureza carnal, corrompida e caída em pecado, passa a ter uma nova natureza, agora purificada e espiritualmente restaurada. Que maravilhoso! O Ordo Salutis, a ordem da salvação, refere-se à sequência lógica e teológica dos eventos na aplicação da salvação ao crente. Calvinistas e arminianos apresentam perspectivas distintas sobre essa ordem, refletindo suas diferenças fundamentais em soteriologia, doutrina da salvação. O Ordo Salutis calvinista, ou seja, a ordem da salvação calvinista. O calvinismo ensina que a salvação é inteiramente obra de Deus, sem a contribuição da vontade humana no início da conversão. A ordem segue: eleição incondicional, chamado eficaz, regeneração, fé e arrependimento, justificação, adoção, santificação, perseverança dos santos, glorificação. Veja, é uma sequência. Eleição incondicional, Deus escolhe quem será salvo antes da fundação do mundo. Chamado eficaz, o Espírito Santo chama irresistivelmente os eleitos para a fé. Regeneração, Deus dá vida espiritual ao pecador morto em delitos e pecados. Fé e arrependimento, como consequência da regeneração, o eleito responde em fé e arrependimento. Justificação, Deus declara o pecador justo com base na fé em Cristo Jesus. Adoção, o crente é feito filho de Deus. Santificação, processo contínuo de transformação à imagem de Cristo. Perseverança dos santos, os eleitos permanecerão na fé até o fim. Glorificação, o crente receberá um corpo glorificado na ressurreição. Ordo Salutis Arminiana, ou seja, ordem da salvação arminiana. O arminianismo ensina que a salvação envolve uma resposta livre da vontade humana à graça proveniente de Deus. A ordem segue: graça preveniente, chamado geral, fé e arrependimento, justificação, regeneração, adoção, santificação, possível apostasia, glorificação. Vamos lá para a explicação desses termos, dentro da ordem arminiana. E, diga-se de passagem, é a visão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da qual eu faço parte também, é a minha visão. Graça preveniente. Deus concede graça a todos os pecadores, capacitando-os a responder à oferta do Evangelho. Chamado geral. Deus chama todas as pessoas para a salvação por meio do Evangelho. Fé e arrependimento.
O pecador, capacitado pela graça preveniente, pode aceitar ou rejeitar a salvação. Justificação. Deus declara justo aquele que crê em Cristo. Regeneração. Deus concede nova vida espiritual àquele que crê. Adoção. O crente se torna filho de Deus. Santificação. Processo de crescimento espiritual. Possível apostasia. A salvação pode ser perdida se o crente abandonar a fé. Glorificação. Os crentes fiéis serão ressuscitados para a vida eterna. A principal diferença entre essas duas visões é que no calvinismo a salvação é determinada soberanamente por Deus, enquanto no arminianismo a resposta humana desempenha um papel essencial, com a possibilidade de rejeição e até perda da salvação. A regeneração, ou novo nascimento, diz respeito à mudança da natureza. Trata-se de uma nova criação. Strong a define assim: a regeneração ou novo nascimento é o lado divino da mudança do coração que vista do lado humano, chamamos conversão. É Deus voltando, aleluia, a alma para Ele mesmo, enquanto a conversão é a volta da alma para Deus, a qual é tanto consequência como causa. Agora, o que é nascer da água e do Espírito? A expressão nascer da água e do Espírito tem sido alvo de inúmeras interpretações. Realmente, ao longo da história da teologia, vamos destacar algumas. Uma das principais leituras sugeridas é que a água se refere ao nascimento físico, seja pelo líquido amionítico, seja pelo sêmen, enquanto o Espírito indica o nascimento espiritual. Nesta visão, Jesus estava constatando a origem humana natural com a origem divina sobrenatural. Todavia, não há evidências sólidas no judaísmo do século I de que nascer da água fosse uma expressão comum para o nascimento físico. Além disso, a construção gramatical de João 3, verso 5, da água e do Espírito, com uma única preposição governando ambos os termos, sugere uma unidade conceitual, não dois nascimentos distintos. Outras posições entendem que a expressão água refere-se ao batismo cristão ou ao batismo de João, mas julgamos ambas inadequadas. A solução mais satisfatória surge quando consideramos o pano de fundo veterotestamentário da linguagem de Jesus. Como mestre em Israel, Nicodemos deveria estar familiarizado com as promessas proféticas de renovação espiritual, particularmente aquelas que associam água e espírito como elementos de uma transformação escatológica. A passagem mais relevante é Ezequiel capítulo de número 36, versículos 25 a 27, onde Deus promete: espalharei sobre vós água limpa, e ficareis purificados. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Glória a Deus. Porei dentro de vós o meu espírito. Aqui a água simboliza a purificação do pecado, enquanto o espírito representa a transformação interior que capacita o povo de Deus a obedecer a Deus. Essa mesma conexão aparece em outras passagens, como Isaías 44, 3. Derramarei água sobre o sedento, e o meu espírito sobre a tua posteridade. E Joel 2,28. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Quando Jesus fala de nascer da água e do espírito, ele está, portanto, recuperando essa linguagem profética, afirmando que o reino de Deus exige não apenas uma reforma exterior, como as purificações ritualísticas dos fariseus, mas uma transformação do coração operada pelo Espírito de Deus. Essa interpretação explica por que Nicodemos, apesar do seu conhecimento da lei, não compreende as palavras de Jesus. Ele estava preso a uma visão legalista da religião, incapaz de perceber que a verdadeira obediência só é possível mediante uma nova criação espiritual. Implicações teológicas. Essa leitura tem importantes consequências para a teologia de João. Continuidade com o Antigo Testamento. Jesus não está introduzindo um conceito totalmente novo, mas cumprindo as promessas proféticas. O novo nascimento não é uma inovação do cristianismo, mas o ápice do plano redentor de Deus. ênfase na obra do Espírito. Nascimento espiritual não é alcançado por mérito humano, não nasceram da vontade do homem, mas de Deus. Mas é uma obra divina, tão misteriosa e soberana quanto o vento. Crítica ao ritualismo vazio. Assim como os profetas condenaram a religião superficial de Israel, Jesus mostra que o farisaísmo de Nicodemos, apesar de sua ortodoxia, era insuficiente para o reino. E isso é muito determinante. Agora vamos para o tópico 2. A regeneração como obra exclusiva de Deus. A regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando-o a uma mudança radical do seu coração e provocando uma transformação profunda na sua vida interior. Esse processo acontece quando o pecador
reconhece os seus erros e a necessidade de um Salvador. Isso aqui é muito poderoso. Veja, nesse contexto, Deus efetua essa obra regeneradora através do Espírito Santo, que concede nova vida ao pecador. Salvação é o processo pelo qual Deus concede ao ser humano a oportunidade de ser redimido de seus pecados, como mencionado em Efésios capítulo 2, verso 8, que afirma que a salvação é um ato da graça divina, recebido por meio da fé. Contudo, esse processo envolve uma cooperação entre a ação de Deus e a resposta humana, sendo assim descrito como sinergista, ou seja, uma combinação de esforços. Ou seja, Deus oferece a salvação, o homem precisa receber essa salvação. Os componentes da salvação são descritos como segue: justificação. Esse é um ato exclusivamente divino, pelo qual Deus declara o pecador justo diante dele, com base na obra de Cristo. O pecador é absolvido da culpa do pecado e considerado como tendo a justiça de Cristo. Regeneração. Também um ato divino, no qual o Espírito Santo transforma a natureza espiritual do pecador, concedendo-lhe uma nova vida. Uma nova vida. Esse é o momento de novo nascimento, onde o pecador passa a viver de acordo com a vontade de Deus. Santificação. Esse processo começa como um ato divino, mas é seguido pelo esforço humano. Na santificação, o Espírito Santo continua a trabalhar na vida do indivíduo, ajudando-o a se tornar mais parecido com Cristo. No entanto, há uma responsabilidade humana de colaborar com essa obra por meio de práticas como oração, estudo da Bíblia e obediência à vontade de Deus. Assim, a salvação, embora seja obra da graça de Deus, não ocorre de maneira passiva. Ela exige uma resposta ativa do ser humano em fé, arrependimento e dedicação. Espero que essa explicação torne o conceito mais claro para você, meu irmão, para você, meu amigo, que também está assistindo essa aula. Vamos para o nosso terceiro tópico, que é a necessidade da regeneração do pecador. A Bíblia ensina que o ser humano é pecador. Em uma das suas cartas, o apóstolo Paulo destaca a pecaminosidade do ser humano em razão da queda dos nossos primeiros pais. Todos pecaram. Assim surge a necessidade de cada indivíduo, passar pela experiência da regeneração. Romanos capítulo 5, verso 18. Vamos comentar um pouquinho mais sobre a necessidade de regeneração do pecador? Veja, Jesus afirma categoricamente a Nicodemos: você precisa nascer de novo. Essa exigência, vinda daquele que é a verdade, não admite exceções ou alternativas. Não existe uma alternativa. É necessário nascer de novo, é necessário mudar de vida. Evangelho sem mudança de vida é evangelho falsificado. Pastor, eu vos afirmo, é evangelho falsificado. Tem que ter novo nascimento. Mas pastor, aqui é requisito para a salvação. Para ver o reino de Deus é preciso nascer de novo. E nascer de novo significa deixar de fazer as coisas que fazia. A autoridade de Cristo como mestre infalível confirma a regeneração como condição indispensável para ver e entrar no reino de Deus. Universalidade da necessidade. Nicodemos era religioso, sábio e moralmente íntegro. Mas Jesus não fez concessões. Mesmo ele precisava ser regenerado. Isso demonstra que a regeneração é indispensável para todos, independentemente do status social, conhecimento teológico ou moralidade. Ele pode ser quem for, ele precisa nascer de novo. Ineficácia das obras humanas. Batismo, ritos religiosos, moralidade ou conhecimento bíblico não substituem a regeneração. A salvação é não por obras, mas pela obra soberana do Espírito Santo. Cumprimento das profecias do Antigo Testamento. A regeneração realiza as promessas de Ezequiel 36, 25, 27, purificação por água e novo coração pelo Espírito, Jeremias 31, 33. Lei escrita no coração é a essência da nova aliança. Urgência escatológica. Sem regeneração, o destino é a separação eterna de Deus, João 3, 36. A exortação bíblica é séria, você precisa nascer de novo se quiser ver e entrar. Não é uma sugestão, mas é um imperativo divino. Vamos para a nossa sinopse do segundo tópico. O ser humano é, por natureza, um pecador, por isso a obra de regeneração é uma ação exclusiva de Deus, que é os meios da obra regeneradora. Vamos lá. Os meios da obra regeneradora. Primeiro tópico, a operação do Espírito Santo. O conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica regeneradora à operação do Espírito Santo. O conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito Santo. Embora muitos interpretem a água no Evangelho de João como uma alusão ao batismo cristão, a regeneração que se produz não é algo físico ou material, mas sim uma transformação interior
que somente o Espírito Santo pode realizar. A regeneração não é um processo que o ser humano pode iniciar ou concluir por si mesmo. A Escritura ensina que o Espírito Santo é quem realiza essa obra soberana e eficaz. Tito capítulo 3, verso 5 afirma assim, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aqui o apóstolo Paulo esclarece que a regeneração é um ato da graça divina, operado pelo Espírito Santo, que purifica e renova o pecador. Esse novo nascimento é descrito como uma lavagem, que sugere purificação espiritual e transformação integral da condição do homem. Segundo subtópico, a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder regenerador na vida do pecador, conforme podemos ler na epístola do apóstolo Pedro, sendo de novo regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. De forma semelhante, em Tiago, lemos que pela sua vontade, Deus nos gerou pela palavra da verdade. Que maravilha! Pedro e Tiago destacam a instrumentalidade da palavra, a verdade revelada de Deus no processo que nos conduz à regeneração. O novo nascimento não se dá por semente corruptível, ou seja, não ocorre da mesma forma que o nascimento físico. A vida humana é gerada por uma semente sujeita às leis físicas da degeneração e morte. A vida física produzida tem a mesma qualidade temporária da semente da qual brotou. O novo nascimento se dá mediante a palavra de Deus. Ao ouvirem ou lerem a Bíblia, as pessoas são convencidas de que Cristo é o único e suficiente Salvador e são convertidas a Deus. Aleluia! A palavra vive e é permanente. O céu e a terra podem passar, mas ela nunca passará, pois se encontra estabelecida para sempre no céu. A vida que ela produz é igualmente eterna. Oh, glória a Deus! Que maravilha, meus amados irmãos, estudarmos a palavra e podermos sentir que isto é uma realidade em nossas vidas, em nosso coração. O terceiro e último subtópico, a vontade soberana de Deus. O plano da salvação de Deus revela a sua vontade perfeita, desejando que ninguém seja condenado eternamente, como é mencionado na epístola de Pedro. Esse é o plano de Deus. A Escritura ensina que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Isso está fundamentado no caráter amoroso e justo de Deus, que não tem prazer na morte do ímpio, mas que quer que ele se arrependa e viva. Esse desejo divino é evidenciado na obra redentora de Cristo, que se entregou como sacrifício vicário para reconciliar o homem com Deus. O amor de Deus é demonstrado ao oferecer a salvação a toda a humanidade, sem distinção de raça, nacionalidade ou condição social. Embora Deus deseje a salvação de todos, ele permite que o homem exerça sua liberdade para aceitar ou rejeitar seu chamado. O livre-arbítrio é um dom divino, mas também uma grande responsabilidade. Ao longo da história bíblica, vemos que muitos que resistiram à graça de Deus, rejeitando a mensagem dos profetas e posteriormente a pregação do Evangelho. Essa resistência não é falta de poder em Deus para salvar, mas a consequência da dureza do coração humano, que por sua natureza caída, tende a rejeitar a verdade. Diante do chamado de Deus, ninguém pode permanecer indiferente. A resposta à oferta da salvação tem consequências eternas. A Bíblia ensina que a incredulidade e a rejeição da verdade trazem juízo sobre aqueles que endurecem seus corações. No entanto, para os que creem e se arrependem, a vida, perdão e reconciliação com Deus. Aleluia! O chamado de Cristo exige uma resposta clara e definitiva. Quem nele crê tem a vida eterna, mas quem rejeita, sua graça permanece sobre condenação. E assim chegamos, meus amados irmãos, ao fim, sinopse do terceiro e último tópico. A ação do Espírito, a palavra de Deus e a vontade soberana divina são os instrumentos pelos quais Deus atua na regeneração do pecador. Terceiro tópico. A ação do Espírito, a palavra de Deus e a vontade soberana divina são os instrumentos pelos quais Deus atua na regeneração do pecador. E assim, meus amados irmãos, chegamos, portanto, ao final da nossa lição. E a nossa conclusão é a seguinte: a obra de regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação na natureza divina. Este recebe pleno acesso ao reino de Deus, bem como a sua filiação divina aos que creem no seu nome. Dessa forma, assim que o pecador se arrepende e aceita o Evangelho, o Espírito Santo começa a habitar nele, realizando a obra de regeneração, capacitando-o a enfrentar a sua natureza, a sua velha natureza, capacitando-o a enfrentar sua velha natureza e garantindo que alcance a vitória total em Cristo.
na nossa conclusão, Jesus deixou claro a Nicodemos uma coisa, e a todos nós, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esta regeneração, como demonstração, é sobrenatural, é essencial e é transformadora. Ela é sobrenatural porque é realizada pelo Espírito Santo, que transforma corações de pedra em corações de carne. Ela é essencial, imperativa para judeus e gregos, e gentios, religiosos e pecadores. Romanos capítulo 3, verso 23. Ela é transformadora porque cria uma nova natureza com novos desejos e capacita para uma vida de santidade. A palavra de Deus como semente, a palavra de Deus como semente corruptível, é um instrumento que o Espírito Santo usa para gerar vida onde antes havia morte espiritual. Assim, o novo nascimento não é um ponto de chegada, mas o início de uma jornada eterna como filhos de Deus, redimidos e transformados para a sua glória. Que esta verdade nos leve a proclamar com urgência: é necessário nascer de novo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a você, que Deus abençoe o seu ministério. Nós queremos abençoar a sua vida e quero aproveitar também para, nesse momento, meus amados irmãos, estar também tratando o que eu chamo aqui da nossa dinâmica, né? Como eu prometi, vamos lá. Dinâmica listando e refletindo sobre pecados. Qual é o objetivo dessa dinâmica? Vamos lá. Refletir sobre pecados que impedem o acesso ao céu e a força purificadora do sangue de Jesus. Qual material que você vai usar? Papel ofício e caneta ou lápis. É uma folha para cada aluno, tá? De papel ofício, que pode ser cortada em pedaços menores. E canetas ou lápis para que os alunos possam escrever. Como vai ser? Distribua uma folha de papel de ofício e uma caneta ou lápis para cada aluno. Instrua os alunos a escreverem uma lista de pecados que impedem alguém de morar no céu. Dê tempo para que eles pensem e discutam entre si. Aí você, aqui para a gente dar uma ajuda, para ajudar você na discussão, se necessário, compartilhe algumas referências bíblicas para ajudar na identificação de pecados, que é idolatria, né? Aí você tem vários textos bíblicos. Mentira, Provérbios capítulo 12, verso 22. Roubo, Êxodo 20, 15. Assassinato, Êxodo 20, 13. Adultério, Êxodo 20, 14. Inveja, Gálatas capítulo 5, 19, 21. Orgulho, Provérbios 16, 5. Impureza sexual, 1 Coríntios 6, 18. Avareza, 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Para finalizar, você fechar essa, vamos dizer assim, para fechar essa reflexão, peço aos alunos que abram suas Bíblias em 1 João, capítulo 1, verso 7, e anotem o versículo abaixo nas suas listas de pecados. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, aleluia, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus! Esta é a conclusão, encerra a atividade enfatizando a importância de andar na luz de Deus e buscar continuamente o perdão e a redenção oferecida por Jesus. Essa dinâmica não é apenas sobre reconhecer falha, mas também sobre celebrar a possibilidade de transformação e renovação espiritual através do novo nascimento. Que Deus abençoe você. Não se esqueça de deixar o like, meu irmão. Você chegou até o final, nós temos aí no final, na descrição do nosso vídeo, você vai encontrar aqui, né, o link para você baixar o estudo da AD Panorama. Esse AD Panorama é totalmente diferente desse slide aqui, que tem direitos autorais, por isso não posso compartilhar com os amados irmãos, tá bom? Deus abençoe a sua vida, deixe o like, meu irmão, clica aí no gostei, viu? Pastor, por que isso? Por que tem que pedir? Porque da última vez que eu pedi, os irmãos me atenderam, e eu louvo a Deus pela vida de todos os irmãos. O algoritmo do YouTube, ele divulgou para mais pessoas e o nosso vídeo teve a visualização triplicada. Nos ajude deixando o like, compartilhe e assista mais. Você vai ter aí embaixo esse vídeo e também nos ajude o canal. Nós vendemos passagens, nós vendemos certificado digital para a igreja, certificado digital também para pessoas físicas, né, que precisam consultar aí os dados que foram inseridos na sua declaração do imposto de renda. Estamos no período, né, da declaração do imposto de renda, e não caia no leão, é preciso estar atento, tá? Deus abençoe a sua vida e você tenha uma boa aula, e não se esqueça, necessário vos é nascer de novo. Até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus.